Olá, seguimos com nossa classe de liderazgo bíblico e em esta ocasião, em este momento, vamos estudar o princípio de liderazgo número 12. Um líder tiene uma consciência limpia. Recuerde, um bom liderazgo é uma questão de caráter e um caráter justo depende de uma consciência sana. La consciência é um sistema de advertência incorporado que nos señala quando algo que hemos hecho es incorrecto. Es como una luz roja en nuestro corazón o en nuestra mente que nos habla, que nos señala que algo no está correcto. La conciencia es para nuestra alma lo que los sensores de dolor son para nuestro cuerpo. Infringe angustia en forma de culpa cada vez que violamos lo que nuestros corazones nos dicen que es correcto. La conciencia dá testemunho de la realidade que algum conhecimento de la lei moral de Deus é inscrito em cada coração humano desde la creação. Em Romanos capítulo 2, versículo 15, nós podemos ler: ya que muestram la obra de la lei escrita em sus corazones, su consciência dando testemunho e sus pensamentos acusándolos unas vezes e outras defendiéndolos. Entonces, es algo que está en el hombre y que testifica en el corazón del hombre, produzindo culpa, angústia, sempre que el hombre viola, quebranta un mandamiento moral de Dios. Entonces, la palabra griega para consciência es suneidesis. Suneidesis, a palavra grega para consciências. E a raiz latina desta palavra, obviamente, deriva o término inglês que tem que ver com o autoconhecimento, especificamente uma autoconsciência moral. Essa capacidade para a reflexão moral é um aspecto essencial de lo que as escrituras significam quando dice que estamos hechos a la imagen de Deus. Nuestra sensibilidade a la culpa personal es, por lo tanto, um rasgo fundamental de nuestra humanidade que nos distingue de los animales. Intentar reprimir la consciência es de hecho disminuir la própria humanidade. La consciência de nenhuma maneira é infalível. Uma consciência contaminada ou mal instruída pode acusar-nos quando não somos realmente culpables ou absolver-nos quando de hecho estamos equivocados. Pablo dijo em 1 Coríntios 4:4: "No sé de nada contra mim, pero no soy justificado por esto." En el versículo completo dice: "Porque no estoy consciente de nada en contra mí, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor." Também reconoció que las conciencias de algunas personas son innecesariamente débiles e se ofendem facilmente, como podemos ler em 1 Coríntios 8:7. Vamos a ler mais adelante. Por lo que a consciência mesmo deve ser instruída por el estándar perfeito de la palavra de Deus. Vamos então ler 1 Coríntios 8:7, que diz: "Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comem alimento como se este fuera sacrificado a um ídolo, e sua consciência, sendo débil, se mancha." Em Salmo 119:11 diz: "Em mi coração he atesorado tu palavra para não pecar contra ti." En el Salmo 119, versículo 34,
dá-me entendimento para que guarde tu lei e cumpla de todo o coração. E em versículo 80 deste mesmo salmo diz: sea íntegro mi coração em tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Então, a consciência de uno mesmo necessita também ser moldeada, formada por la palavra de Deus. Suprimir la conciencia o violarla deliberadamente es mortal a nuestro bienestar espiritual. Desobedecer la conciencia es en sí mismo un pecado, como vamos ler em Romanos 14, 14 e 23 e Santiago 4, 17. Incluso se a consciência é ignorante ou está mal informada. Vamos ler os textos bíblicos. Romanos 14, 14 diz: Eu sei e estou convencido em el Senhor Jesus de que nada é imundo em si mesmo, pero para el que estima que algo é imundo, para él lo es. Versículo 23. Pero el que duda se come se condena, porque no lo hace por fé, y todo lo que no procede de fe es pecado. E Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Suprimir la conciencia es equivalente a quemarlo con hierro candente, dejándolo insensible y por lo tanto eliminando peligrosamente una defensa vital contra la tentación. Primera de Timoteo 4:2 nos dice: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. E 1 de Coríntios 8:10 dice: porque si alguno te ve a ti, que tienes conhecimento, sentado a la mesa em um templo de ídolos, não será estimulado sua consciência se ele é débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Pablo está questionando. Pablo, por lo tanto, le dio uma grande importância ao valor de uma consciência limpia. Su discurso de despedida a los ancianos em Éfeso começou com estas palavras. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este dia eu he vivido delante de Deus com uma consciência perfectamente limpia. E como se logra isto? Quando nossos hechos estão de acordo com nossa consciência, e nossa consciência de acordo com nossos hechos. Nossos hechos concordam com nossas palavras, com nossos pensamentos e vice-versa. Então, Pablo dijo também a Timoteo: doy graças a Deus, a quem sirvo com uma consciência pura, como lo hicieron mis antepassados. 2 de Timoteo 1:3. E em sua defesa ante Félix também dijo, Hechos 24:16, pero esto eu também me esforço por conservar sempre uma consciência irrepreensível delante de Deus e delante de los hombres. Uma consciência contaminada, se é tolerada ou reprimida, hace que a integridade real seja impossível. Hasta que a consciência herida seja limpiada e restaurada, a culpa asaltará a mente. Reprimir a culpa pode aliviar os remordimientos de consciência, pero não elimina o hecho de la culpa. Então, a culpa e a inocência são mutuamente excluyentes. Se há culpa, não há inocência. Se há inocência, não há culpa. É impossível que culpa e inocência estejam presentes em el mesmo momento em la vida de uma pessoa. Por isso, a consciência tem que estar pura, limpia. Em outras palavras, a pessoa que desonra e logo ignora sua própria consciência não é, por definição, uma pessoa íntegra. Uma consciência empanhada, por lo tanto, socava o requisito mais básico de todo liderazgo.
Pablo assegurou a los coríntios que sua própria consciência estava completamente limpia. Ele não lhes havia mentido, ele não lhes havia enganado, não havia hablado mal de nadie, não pudo citar nenhuma autoridade superior à sua própria consciência para prová-lo. Assim, com valentia, isso é exatamente isso. Isto não foi nenhum tipo de jactância egoísta. Em 2 de Coríntios 1:12 podemos ler, porque nossa satisfação é esta, o testemunho de nossa consciência, que em la santidade e em la sinceridade que viene de Deus, não em sabedoria carnal, sino em la graça de Deus, nos hemos conducido em el mundo e especialmente hacia vosotros. Luego, Pablo les recordou por sua própria experiência com ele que não tinham nenhum motivo para acusá-lo de ser vacilante ou pouco confiável. Não só sempre les havia escrito e hablado com palavras claras e sem ambiguidades, sino que também havia respaldado suas palavras com uma vida confiável e completamente em harmonia com o que ensinava. Não havia contradições entre o que Pablo hablava e o que Pablo hacía, entre seus hechos e sua enseñanza. De hecho, Pablo dijo que a doutrina que ele ensinou era a base de sua constância. Assim como Deus é fiel a todas suas promessas, ele mesmo Pablo sempre se esforçou por imitar essa constância ao ser decisivo, distinto, definitivo e fiel a sua palavra. Pablo foi o epítome de homem transparente. As promessas de Deus que Pablo havia proclamado fielmente são inequívocas e certas. 2 de Coríntios 1:18, Pablo dijo, pero como Deus é fiel, nuestra palavra a vosotros não é sí e no. Ou seja, não havia ambiguidades. El liderazgo não pode permitir-se o lujo de la duda prolongada e la indecisão prolongada. Então, Pablo tinha uma consciência limpia. Sus hechos concordavam com sua enseñanza. E isto é uma característica também importantíssima em alguém que quiera ou que é chamado a exercer o liderazgo bíblico. Que Deus les bendiga. Hasta nossa próxima classe.